Olá pessoal do grupo Aposentadoria Agora, espero que esteja tudo bem com vocês. Agora vamos partir para a nossa gravação de como utilizar o simulador. Eu vou falar um pouco mais pausado, que esse vídeo eu quero gravar com bastante detalhe. Vamos gravar com calma, ok? Porque é o momento que vocês estão esperando, é um momento jogado na matemática e eu vou revisar algumas coisas com vocês antes de entrar no simulador. Já falei na palestra que está gravada nesse mesmo canal, se você quiser, assista. A gente fala sobre todo o processo de migração, os mitos e outras coisas, ok? Agora, exclusivamente sobre as simulações. A simulação vai ser uma matemática, ela vai te dar um número exato num ambiente totalmente incerto de, no mínimo, 20, 30 anos, ok? Para não falar mais das pessoas que vão se aposentar daqui a um tempo e ainda tem que viver na aposentadoria. Para todo esse período, nós teremos inúmeras variáveis, tá? Essas variáveis a gente vai apresentar lá dentro do simulador e você vai poder preencher da sua forma, do jeito que você acredita melhor no que vai acontecer nesse ambiente. Então, eu vou voltar a frisar e vou usar uma palavra forte. Toda simulação, mesmo que você adquira de alguém profissional, ok? Habilitado para fazer isso, será uma ilusão. Não significa que os números que ele está te apresentando, ou que o número que o simulador vai gerar, é uma mentira, ok? Só que acontece que esse cálculo seria muito mais exato se você fosse se aposentar agora, ok? Mas você não vai se aposentar agora, você vai se aposentar daqui a um tempo. E esse daqui a um tempo acontece em inúmeras coisas. Então, toda simulação para o futuro, ela será incerta. Ok? Os números serão certos e isso te traz uma ilusão. Volto a frisar de novo. Tente pensar em migrar, não migrar, contratar seguro de vida, previdência privada em qualquer coisa, no seu perfil psicoemocional. Como é o comportamento e como é o seu sentimento e principalmente o seu sono dentro dos ambientes que você vai circular. Isso é mais importante que a matemática. Ok? Mas eu sei que vocês estão ansiosos, assim como eu estava, enquanto você não simula para ver se você tem chance de vencer, se vai receber mais, se vai receber menos, a gente não se acalma, ok? Alguns servidores já migraram sem qualquer simulação, né? Eu precisei fazer a minha simulação porque eu não gostei de nenhuma que eu encontrei por aí. E com base nessa simulação que eu montei para mim, eu estou oferecendo para vocês aqui uma versão um pouco mais elaborada até que a minha, porque eu não precisei de tantos cuidados, mas como é você que vai preencher, você que vai se responsabilizar pelas escolhas que você vai fazer, então eu tomei um pouco mais de cuidado para te deixar mais detalhes dentro dessa simulação, mas ela é baseada naquilo que eu fiz para mim. E daí lá dentro, na hora que a gente abrir a planilha aqui, eu vou mostrando para vocês qual é a referência dessas planilhas. Então, os simuladores tentam acertar o agora, mas não se adaptam para o futuro. Então, se a regra fosse hoje, você teria uma certeza naquele cálculo, como são os laudos técnicos oferecidos por advogados, contadores, etc. Porém, não é o caso das simulações que nós vamos fazer. Nós vamos projetar para o futuro, e no futuro ele é totalmente incerto. Então, o número que sai agora, ele é um retrato do momento das suas escolhas. Não quer dizer que ele vai acontecer lá na frente. Então eu preparei um simulador dinâmico, onde você vai ter inúmeras opções para fazer diversas adaptações conforme aquilo que você acredita, ok? Ele é didático, porque você vai tendo que aprender sobre a sua aposentadoria, sobre investimentos, sobre rentabilidade no preenchimento, como fazer um cálculo do benefício líquido, por exemplo. Então você consegue fazer várias dinâmicas e vários aprendizados durante o simulador. Isso é proposital, porque eu estou dizendo para vocês lá no grupo, vamos aproveitar este momento para aprender coisas novas, para nós crescermos, tá? Já que nós estamos vendo desde 98 o Estado não querendo, não podendo ou não conseguindo fazer uma proteção previdenciária e coube a nós fazer esse recorte, para conseguir nos proteger no futuro. Então vamos aproveitar para a gente aprender coisas novas e aprender a se proteger. Ele é customizável, então são diversos pontos que você vai conseguir modificar conforme as suas escolhas. Então, tomem cuidado em comparar a sua simulação com a simulação
de outro profissional ou a simulação de outro colega, porque para não confundir banana com laranja. Então, dependendo do que ele escolher, vai dar um número, dependendo do que você escolher, vai dar outro número. Então, é uma responsabilidade importante que cada um vai ter durante a sua própria simulação. Isso vai treinar vocês nesse movimento de tomar escolhas, tomar decisões. E durante o preenchimento do simulador, você já vai prestando atenção nas suas emoções. Se você começar a perceber que o seu psicoemocional não está funcionando nesse ambiente, então você já começa a pensar também como que você vai se portar dentro de um ambiente de imigração, que as escolhas que a gente vai fazer agora também tem várias que vão se repetir daí na vida real mais à frente. Então pense nesse simulador não só como números, mas também das decisões que você vai ter que enfrentar dentro do ambiente de imigração. Outro ponto, nós vamos utilizar aqui várias vezes a lei do menor esforço, porque nós não conseguimos acertar o futuro, e se você ficar tentando acertar os números na vírgula, colocar mês a mês, dia a dia, tentar fazer várias coisas ali na simulação para tentar acertar exatamente o que vai acontecer, você vai perder seu tempo, porque amanhã muda. Só para vocês terem uma ideia, esse simulador ele dura 30 dias, porque daqui 30 dias sai o INPC novo e eu tenho que atualizar a planilha, então tudo que você fez de novo, ele é modificado. Nós temos 2 reformas tributárias envolvendo imposto de renda até o fim do ano, possivelmente deve ter alguma dela aprovada ou não aprovada, e vai modificar todo o cenário. Então não perca o seu tempo tentando acertar na vírgula, porque nós não conseguimos acertar o futuro. Então tente ter uma perspectiva, um panorama, não o número em si, o número específico, mas nós vamos fazer várias simulações lá dentro do simulador para que você consiga ter mais segurança ou menos segurança. E daí, eu tenho que trazer aqui o disclaimer de toda a simulação, todo simulador que você for encontrar, todo relatório que você for comprar, vai ter essa mensagem importante. A simulação é executada com base em projeções, estimativas, parâmetros variáveis, motivo pelo qual o resultado não implica na garantia dos valores calculados. Então, o que vai sair lá não é garantia nenhuma. E esse simulador que a gente projetou aqui, ele vai mostrar para você fazer uma simulação daquilo que você acredita. Então, a responsabilidade dos dados lá é mais sua do que do simulador. O simulador ele só tem uma metodologia de cálculo que facilita do que você fazer esse cálculo manualmente 1 a 1. Beleza? Então, agora eu vou abrir a planilha aqui. Nós vamos começar a olhar como fazer a simulação. Tudo bem? Bom, agora a gente já está dentro da planilha. Eu vou apresentar para vocês todas as abas que a gente vai encontrar dentro do simulador. Ele é basicamente 4 etapas e depois um retorno para você fazer algumas brincadeirinhas que vocês vão entender ali. Então, de cara aqui, você vai ver, de novo, a situação da garantia, né? Que esses valores serão de responsabilidade conforme as suas escolhas. E vocês vão ver aqui o link do vídeo para vocês assistirem. Então, se você chegar nessa planilha sem assistir o vídeo, assista, porque senão você não vai conseguir tirar o máximo que esse simulador pode ter, ok? Então, nós vamos começar pela média salarial. Nós vamos ter aqui as instruções, esses quadradinhos azuis. Quando você pegar esse simulador, você baixa ele, abra no Excel, no computador, não na internet. Eu não garanto, dependendo da versão que tiver na internet, ele vai funcionar corretamente, ok? E aqui em cima vai abrir pedindo para você habilitar os dados e habilitar a edição. Vai ter um botãozinho amarelo aqui para você fazer essa formatação, ok? Então, comece pensando nisso. Agora vamos conhecer o simulador. Então, onde tiver quadradinhos amarelos, você precisa preencher manualmente. Onde tiver quadradinhos verdes, eles serão preenchidos automaticamente. Então, dá uma olhada depois para ver se esses cálculos estão corretos. Esse é um trabalho gratuito, de colaboração, tá? Alguns colegas trabalharam comigo aqui. Agradecer aqui o Jeremias e o Carlos, que me ajudaram a montar esse simulador, ok? E então a gente fez vários testes e porque nós concluímos aqui, ele está funcionante. Se vocês virem que tem algum problema, aí vocês mandam para a gente fazer as adequações, ok?
E é um trabalho colaborativo, então quanto mais gente mexer nele, mais a gente vai ver os possíveis limites e erros que eles vão encontrar. Então, na média salarial, vocês vão calcular a média. Essa parte nós aprimoramos da última que vocês têm. Dá para usar os dados que vocês têm lá, não tem problema, ok? Mas vamos dar uma olhadinha nele por completo. Então, aqui a gente vai calcular a média salarial e ele já vai trazer para você as situações de aposentadoria por incapacidade, a famosa invalidez, mas agora o nome dela é incapacidade permanente, pensão por morte, ok? Aqui na projeção de carreira, ele vai projetar a sua carreira até a data que você escolher para se aposentar. Aqui do ladinho, ó, nós vamos ter mais instruções, documentos, ok, de apoio, as tabelas que vocês vão precisar para calcular e também aqui, ó, quadradinho amarelo para preenchimento, quadradinho verde preenche sozinho. Aqui o simulador da RPC, da Previdência Complementar, também nós vamos preencher ele. E daí no final ele vai gerar para você aqui um resumo com os valores e você vai fazer os últimos cálculos que estão em amarelo e tirar as suas conclusões. Por último, nós vamos ter uma lista aqui de contatos de pessoas que foram aparecendo no grupo que oferecem simuladores, cálculos de aposentadoria, pareceres, relatórios, etc., de forma paga. Então a gente vai deixar lá. Conforme for aparecendo mais pessoas, eu vou colocando nessa lista de contatos. Não é recomendação, ok? É simplesmente uma lista de contatos que a gente conseguiu a partir do grupo, mas isso a gente fala mais ao final. Então vamos ver aqui como é que a gente começa. Primeiro, aqui nas instruções, você pode ler. Eu vou fazer a simulação para o vídeo não ficar tão maçante, mas se você tiver algum problema, dá uma lida aqui nas instruções que vai funcionar, ok? Então nós vamos começar limpando. Nós vamos limpar as datas, por mais que esteja vazio, faça uma limpeza, que às vezes a macro aqui acaba empaçocando os 13º, então faça. E você vai preencher a data inicial e a data final que você tem aí de valores de contribuição. Se você quiser fazer aqui uma simulação de desaverbação, você consegue, então preenche a data inicial com os seus períodos antigos, tá? Até o mês de junho, que é o nosso último salário. Esse vídeo nós estamos gravando no dia 19/7, ok? Então, conforme for passando o tempo, você pegar essa simulação mais à frente, você vai precisar fazer as adequações de meses, tá? Então, coloca aqui e nós podemos desaverbar algum tempo, se você quiser. Eu já vou mostrar como que a gente faz, tá? Eu tenho aqui a minha simulação e vou fazer com vocês ao vivo, aí vocês vão percebendo como é que funciona. Eu entrei no serviço público em julho, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro mês de julho e vou lançar aqui até junho. Deixa eu pôr o final do mês e vou gerar as datas, ok? Então ele gera. Muitos de vocês já têm isso daqui, tá? Então vocês podem simplesmente copiar os dados, igual eu vou fazer, para você não precisar fazer de novo toda a digitação, beleza? Então vamos trazer para cá os valores e ele já vai calcular lá, como vocês estão acostumados, a média salarial. O que nós temos aqui? Clique em limpar, coloca os dados, gera as datas. Quais valores a gente coloca aqui? Os valores que você encontrar no SEI, tudo bem? E os valores que você encontrar no meu INSS. Não tentem fazer pelo contra-cheque, que lá tem valores diferentes, tem valores que estão retroativos, então vai dar problema. Procure nessa base de dados o pedido no SEI pedindo a sua listagem de contribuição. Lá no grupo tem o modelo do SEI, para qual secretaria mandar, você consegue fazer isso e vai ter resposta, daí você vem digitar. Tem que digitar manualmente, infelizmente, né? Não temos nenhum arquivo editável que possa fazer isso. E já estou dizendo para vocês que o meu INSS tem divergências com alguns relatórios. Então, no tempo do tribunal é preferível que você use a tabela do SEI. E o tempo anterior você pode usar do meu INSS. Aí vamos lembrar da lei do menor esforço. Não vou ficar tentando achar aqui a vírgula do salário que está certo e que está errado, porque essa média vai ser modificada com o passar dos anos, vai ser modificada pelo INPC, as regras de aposentadoria possivelmente vão ser modificadas, então vamos tentar chegar numa estimativa e não no valor correto, ok?
E aqui eu escrevo para vocês, caso queira fazer uma simulação de desaverbação, você lança, então, por exemplo, eu entrei em 2007, mas não era no Tribunal de Justiça, e eu vou entrar no Tribunal de Justiça em 2010. Então, se eu quiser fazer uma simulação de desaverbação, eu lancei todos os valores, anoto essa média salarial, ok? Anoto no papel, em algum lugar, e depois eu posso vir aqui e apagar até eu entrar no tribunal, ok? E ele vai gerar uma nova média. Então, se eu desaverbasse esse período, a minha média saltaria para 9. Atualmente ela está em 8.000, ok? Agora vamos para a segunda parte aqui dessa primeira aba de média salarial com as instruções. Então você tem a média salarial bruta, a regra de aposentadoria é de 60% dessa média que você consegue alcançar, tá? Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir enxergar. Pronto. E aqui tem uns exemplos embaixo, ok? E você vai ver, então, para cálculo da sua aposentadoria por incapacidade, se acontecesse alguma coisa com você hoje ou amanhã, nós vamos usar os dados atuais. Então, no meu caso, eu tenho 18 anos de contribuição. Então, eu entro nessa primeira parte da tabela de 1 até 20, 60. Se você tiver mais tempo de contribuição, você pode usar a outra porcentagem aqui. Então, nesse quadradinho, ele fala o seguinte, ó, digite o seu percentual da tabela. A minha tabela aqui é de 18, então eu vou colocar 60 e ele já calcula para mim o valor bruto da minha aposentadoria por incapacidade. Então, se fosse hoje, eu me aposentadoria com migração ou sem migração neste valor. Como a minha média está perto do teto do INSS, não deu alteração de valor aqui, ok? Mas se a sua média for maior que o do INSS, você vai perceber que a migração começa a impactar na sua aposentadoria por incapacidade. Então, eu vou fazer só um teste aqui para vocês verem. Se eu colocar aqui um valor bruto acima do teto da INSS, ó, vamos pegar aqui a incapacidade e colocar 12.000, ok? Aí nós vamos ter um valor bruto limitado ao teto do INSS. Se você faz migração, você abriria a mão de um direito projetado, né, perspectivo, em cima de 12, passando ele para 8. Então, tomem cuidado, quem tiver média salarial muito alta, também pese na sua ideia de migração a situação em relação à sua saúde e o seguro de vida. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui, senão ele vai ficar cantando. Pronto, vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui o valor, que é o meu deu abaixo, então migrar para mim neste momento não impacta em relação à aposentadoria por incapacidade. Se você tiver a média maior, aí sim vai, ok? Aí a pensão por morte, você vai olhar aqui na tabelinha em cima quantos dependentes você tem, ok? E vai lançar. Eu tenho 3 dependentes, então vou lançar 80%. Quando acontecer isso aqui no Excel, não se preocupem, tá? Nós vamos ter, você sobe aqui na coluna lá em cima, clica 2 vezes, você vai ver o valor. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Está aqui os valores encontrados. Qualquer dúvida você pode ler aqui nas instruções. Aqui tem exemplos aqui. Se você quiser fazer esse cálculo, manual, você pode fazer, tá? Que seria a média bruta multiplicado pelo percentual aqui. Tá? Então não precisa confiar na tabela, confiram esses dados, é uma decisão que vem de vocês, então vocês podem fazer isso. Eu coloquei aqui uma situação de fórmula do Excel justamente para poder ajudar quem não gosta muito de matemática, mas é bom vocês fazerem essas conferências, tudo bem? Então, essa primeira parte está preenchida, a gente vai para a segunda parte, que é projetar a nossa carreira para o futuro. Então, aqui na primeira linha, você vai ver que ela já puxa a minha média salarial e quantos meses eu já atuei até hoje. Atualizado, então ele gera uma média salarial de 8.000. Então, eu trago a presente o valor corrigido pela inflação, a minha média agora. Eu estou preenchendo em julho de 2025, eu ainda tenho mais 6 meses à frente. Então, você vai ter que ajustar esse mês aqui de acordo com o mês que você estiver preenchendo a sua
a sua simulação, ok? Desculpem aí ó, o travamento, a sua simulação. Estou preenchendo em 2026, aí você vai ter que apagar essa linha aqui, vai ter que mexer nela, ok? Ou subir o 2026 para cima, ok? E vai preenchendo conforme. Depois o resto são tudo em 12 meses, a gente vai fazer essa projeção à frente. Alguma pergunta que já chegou aqui para mim em relação por que não foi feito em meses e sim em anos? Porque essa tabela ficaria muito extensa, ok? Nós temos pessoas no começo da carreira aí, mesmo que não seja no começo, ela ficaria gigantesca e também nós não vamos tentar acertar na vírgula, mês a mês, etc. Então nós vamos fazer alguns ajustes aqui, eu já vou mostrar para vocês como eu preenchi a minha, e para você não ficar se matando mês a mês para tentar acertar na vírgula, porque, por exemplo, para os técnicos já teremos a isonomia entrando, então vai mudar essa projeção. Se você quiser já fazer pela isonomia, dá para fazer, eu já mostro como, ok? Então, vamos pensar numa perspectiva, num caminho, e não acertar o número bem certinho na vírgula. Como que está aqui nas instruções? Olha lá. Então, você vai preencher essa parte laranja. Eu já deixei pré-pronto para preencher, mas confere se está certo de acordo com a média salarial. Então, olha lá. Esse valor tá jogado para cá. Com os meses, ele gerou essa média que eu tenho atual. Agora, nós vamos projetar. Em 2025, eu tenho mais 6 meses. Quais são os meus salários até 6 meses? Então, eu vou preencher o nível de progressão, quanto de porcento de quinquênio ou ano N eu tenho, dependendo da minha carreira, e vou evoluindo de acordo com os anos aqui a minha carreira. Se você é magistrado e já está onde você quer, ou se você está no final da carreira, é só colocar aqui o seu último vencimento bruto, ok? Mais o percentual de quinquênio, e ele vai jogando para lá. Eu vou trocar de entrância, eu vou para final, e eu quero fazer isso daqui 3, 4 anos. Então, você avança 3, 4 anos, lança o salário atual e lança depois. Eu vou ter progressão daqui 2 anos, então lanço o atual, daqui progressão mais para frente. Quinquênio vai ser junto ou vai ser depois? Aí você vai atualizando esse tipo aí de situação. Aqui nós temos mais exemplos, mas eu quero mostrar para vocês essa tabelinha aqui. Felipe, da onde que eu posso tirar os meus salários? Eu não conheço, eu não sei. Então, para servidores, vocês vão usar esse site aqui, que é o portal da transparência do Tribunal de Justiça. Deixa eu trazer para vocês aqui. Olha lá. Tá, então ele vai ter aqui todas as carreiras, os valores, tudo bem? E as progressões, os níveis de carreira. Então tem aqui dos analistas, dos técnicos fica um pouco mais à frente, tá? Se você for magistrado, aí vai ser esse outro link, mas é a mesma coisa do tribunal. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. O vídeo já vai ficar longo, então eu vou tentar fazer o máximo. Então, vocês estão vendo aqui dos magistrados também a estrutura remuneratória. Com o passar dos anos, isso vai ser alterado. Então, você pode dar um voltar naquele link aqui em cima, ó, voltar para os relatórios, clica em estrutura remuneratória, ó, e daí para a magistratura vai ser esse daqui, para os cargos efetivos vai ser este daqui. Felipe, eu quero lançar aí os técnicos que vai ter isonomia, a gente não sabe quando aprova a lei, tá? Eu quero lançar já perspectiva para a isonomia. Então, preste atenção como que essa simulação pode dar diferente de uma pessoa para outra, ok? Então, eu quero um lançar com a base atual e o outro lançar com isonomia, os valores vão estar diferentes. Então, aqui na isonomia, quem quiser lançar, vai ter que lançar essa data aqui, a gente não sabe, então vai lançar para o ano que vem, aí você escolhe o mês, tá? Para o 2026 você vai usar essa tabela e a partir de 2027 vai usar essa tabela e adiciona mais 2 níveis lá no final da carreira, aqueles que entraram nessa regrinha aqui da isonomia. E se mudar a lei lá na aprovação? Mudou a projeção de novo. E se entrar a data base? Muda a projeção de novo, gente. Então, é isso que eu estou falando. A projeção aqui, as simulações são todas no sentido da gente ter uma perspectiva, nunca da gente sonhar que isso aqui vai ser real ou que vai dar exatamente o que a gente calculou, tá? Então eu já tenho os valores aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Vem pra cá. Olha lá, eu fiz uma colinha aqui com as minhas progressões.
Então, eu vou estar no INT 10 em 2025, em agosto. Então, mês que vem eu faço progressão. A INT 11 eu vou para 2028 a partir de agosto. A 12 em 2030 a partir de agosto. Então, estou lançando com a tabela atual. Não lancei com isonomia, porque eu não quero fazer isso agora. Eu espero a isonomia, depois se eu quiser projetar de novo eu projeto. Mas deixa assim. E eu já coloquei aqui, ó, como eu vou progredir somente em agosto de 2025, eu não vou lançar 2028 tá aqui. Deixa eu colocar 2030. Como eu vou progredir para o 11 em 2028, eu não vou colocar aqui o meu salário atual em 2028, porque ele vai pegar como se fosse janeiro. Para eu ter uma margem de segurança, eu vou lançar ele no comecinho de 2029. Então eu coloco o meu vencimento novo aqui. Na hora que eu preencher a tabela vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Ah, Felipe, mas eu quero fazer mês a mês. Eu vou lançar 8 meses aqui em 2028 com salário e depois os outros 3 com salário novo. Dá para fazer. Fique à vontade, mas você vai perder o seu tempo, vai gastar energia e a hora que a gente for para o simulador da RPC ali adiante, você vai ter lá uma necessidade de fazer em 12 meses por causa da taxa de administração que é cobrada uma vez por ano. Então você vai ter que alterar isso aqui e alterar depois. Mas, como eu disse, o simulador está sob a sua responsabilidade. Então fica tranquilo ou tranquila para fazer do jeito que você achar melhor, tá? Então eu vou mostrar aqui os dados já lançados, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Lancei lá. Então 2025, mês que vem, eu já vou ter esse valor e eu tenho 15% de quinquênio, tudo bem? O quinquênio modifica quando? 2027, então eu venho aqui e lanço para 2028, porque o meu quinquênio é em junho, então eu não vou antecipar 6 meses, eu vou jogar para frente para ter margem de segurança. Então eu olho aqui, 2028 eu subo o quinquênio, tá aqui, né? 2033 eu subo outro, 2038 eu subo outro. Então vocês vão vendo que a modificação do quinquênio acontece conforme a minha colinha. E também a progressão da carreira. Quando você chegar lá no final, que for tudo igual, aí você vai ter o INT 12, tá? Que é o meu caso, se for isonomia 13 e 14, com o máximo de quinquênio no N vai jogando até chegar na data ou no ano que você quer se aposentar. E aí é um detalhe importante. Primeiro, eu vou colocar qual data aqui que eu vou me aposentar. Você escolhe a data que o Hércules colocou lá para você que você pode se aposentar, ou também a data que você acredita que você vai querer se aposentar. Então no Hércules para mim está 2049, mas eu estou lançando até os meus 65 anos, que é quando eu acho que eu vou querer me aposentar ou poder, porque também vai mudar a idade mínima mais para frente. E eu acredito nisso, tá? Como eu acredito, eu já lancei um pouco mais à frente a minha carreira aqui. Felipe, eu acredito que o quinquênio, ano N, vai cair. Então vem aqui no ano que você acha que vai cair e apaga, tá? Então tudo isso é customizável aqui dentro. Como eu coloquei 6 meses em 2025, eu não posso colocar os 12 meses lá no fim. Eu tenho que colocar 6 também, né? Que é o ano que vai faltar. Vai faltar 6 meses para me aposentar, que vai dar os 65 anos, que é o que eu quero. Então, você pode preencher até a data que você achar que você vai poder e querer se aposentar. Tudo bem? Então, quando você fizer isso, você vai ter uma perspectiva de quanto você vai receber lá no final, tá? Então, no final da carreira, nós vamos estar com 18 mil bruto de vencimentos. Não tem embutido aqui, gente, nenhum benefício, nenhum auxílio de alimentação, nenhuma gratificação, nenhuma chefia, nem nada, porque isso não entra na aposentadoria. Por isso que a gente vai usar somente os vencimentos e os quinquênios. Se na sua folha de pagamento do seu contra-cheque você perceber que tem alguma parcela aí que você recebe e paga os 14% da Previdência, aí você pode incluir, senão não adianta colocar aqui, ok? E a média salarial, na minha última carreira, vai dar 12.800 bruta. Então, eu já achei aqui a linha, tá, do ano de aposentadoria e a média projetada futura. E eu lanço aqui, ó, digite a sua média projetada. Então, eu posso fazer pelo Excel se eu quiser. Ponho o igual aqui e clico lá. Dou um Enter, ele aparece aqui para mim.
Felipe, se eu for me aposentar, vai ser essa média bruta 100%? Aí depende de quantos anos de contribuição você vai ter. Então, no meu caso, com 52 anos que eu fiz aqui, ó, 2052, eu vou ter 45 anos de contribuição. Então, eu vou ter 110 da média. Essa média pode ir para cima como para baixo. Então, ela aumentou a média. Ah, Felipe, eu vou conseguir 30, em 2052 eu vou ter 30 anos de contribuição. Então, a sua média será de 80. Ah, eu vou conseguir 40 anos de contribuição nessa data que eu calculei a aposentadoria. Então, será 100. Isso tudo aqui eu coloco como exemplos para vocês e vão ter uma ideia de como funcionar. Eu vou usar uma regra de transição para me aposentar. Então, você vai ter que entrar neste documento aqui do Paraná Previdência, ok? E ver a regra de transição e descobrir como é que calcula de acordo com a sua regra de previdência. Nós não somos advogados, não podemos fazer atuação aqui de parecer jurídico, ok? Então, estamos pegando a regra geral, que é mais fácil de calcular e que basicamente todo mundo vai receber, vai se aposentar nessa regra aí, ok? Se você tem alguma regra específica, quer saber de alguma regra específica, aí tem que entrar nessa apostilinha aqui do Paraná Previdência ou procurar um advogado para te instruir como seria isso. Nós só estamos projetando uma média lá para frente de como seria a sua aposentadoria. Felipe, eu tenho integralidade, eu entrei antes de 2004, até 31/12/2004. Eu vou usar a média? Não, você não vai usar a média, você vai usar esse valor aqui do vencimento final, o último vencimento da sua carreira. Aí você vem e coloca esse vencimento aqui de 18 para cá, coloca 100% aqui e ele vai jogar para você. É um cálculo como se fosse integralidade. Não vou colocar integralidade aqui, porque ele é uma exceção. Poucos servidores que estão fazendo esse cálculo têm, mas quem quiser fazer também pode pôr, que não vai ter problema, vai funcionar. Tá? Quem quiser saber mais sobre como é que funciona os quinquênios, tá? E os anuênios e as progressões para os servidores, eu já deixei aqui para vocês as regrinhas, ó, tá aqui no canto, como que você faz esse cálculo. É importante dizer para vocês que os anuênios, eles entram depois de 30 anos, ok? Então, vocês vão ver que vocês vão ter 25% de quinquênios ainda e vai entrar os 30, 35, 40, 45, 50, ano a ano, após os 30 anos da sua carreira. Então, não vai fazer 25 aqui e já colocar o anuênio junto, tá? Eles vão ser mais ou menos nessa escala aqui, para você fazer o preenchimento. Ok, agora nós já temos a média projetada. Só deixa eu dizer para você uma coisa que eu esqueci. Aqui, essa média salarial, esse jeito de calcular aqui, a referência dela é a planilha de projeção do FUNPRESP, dos servidores federais. Eles já fazem isso aí em 4 janelas de migração desde 2013, ok? E eles usam o 13º para calcular a média projetada, por isso que eu coloquei aqui. Se você não sentir a vontade de achar que 13º não entra na média, como já veio gente falar para mim, é só você não preencher. Pode perceber que ele usa o número de contribuições, o número de 13º e soma tudo para fazer a média. Se você tirar o 13º, ele não vai somar eles, então a média vai ficar calculada sem o 10º. E para a projeção de carreira, eu estou utilizando aqui o valor sem 10º, porque daí nós estamos vendo a projeção da carreira e não dos 13º, ok? Quando eu somo aqui tudo, ó, esses meses, dá 540 meses no meu caso, que são os anos que eu quero de contribuição que vai dar para contribuir. Então, 540 dividido por 12, eu vou ter 45 anos de contribuição e eu posso usar essa média aqui dos 45. Então, você pode descobrir também a sua tabelinha através da soma desses meses aqui. Desde que você ajuste, né? O primeiro mês aqui e o último para bater bem certinho a sua data. Aí os meses. O mês aí eu estou desconsiderando e estou jogando para frente para que eu tenha uma margem de segurança neste cálculo. Eu não estou tentando acertar na vírgula, tudo bem? Então vamos lá para o simulador do RPC. Antes de ir para lá, você já pode copiar aqui ó, os vencimentos e os quinquênios, que eu fiz essa planilha de um jeito que você pode utilizar os dados de uma para preencher a outra. Então, eu vou copiar, venho aqui nos dados do simulador e vou copiar para cá. Se aparecer assim, não se preocupa, vai lá em cima, ó, clica 2 vezes,
ele já vai abrir para vocês. Então, a minha projeção de carreira eu joguei para a Icatu, que eu vou começar, se migrar, a fazer a contribuição por lá e acumular. Vou ajustar aqui 6 meses, vou ajustar no final igual ajustei lá, 6 e 6 para dar 540 meses de contribuição, que é onde eu quero chegar até 2045. Tudo que for amarelinho nesta planilha, você pode modificar, mas eu peço que você não modifique agora, ainda não, tá? Porque a gente vai terminar de preencher ela por total e depois você pode vir aqui e fazer todas as simulações que você quiser, todas as modificações de porcentagem de contribuição, de rentabilidade e tudo mais. Esse simulador de RPC aqui, ele é uma versão turbo, customizável, ano a ano, da Icatu. Então, o simulador da Icatu é como se fosse só essa primeira linha aqui, e ele colocaria 540 meses e calcula. Por isso que eu digo para vocês que o simulador da Icatu, ele não funciona para quem tem progressão de carreira, porque ele desconsidera o aumento salarial, os seus quinquênios, os seus anuênios, então ele não projeta que o seu salário vai subindo. E não adianta você fazer média simples, porque o nosso salário não sobe em média simples, ele sobe em média ponderada. Então não dá para fazer uma média desse valor aqui e jogar lá no simulador da Icatu, que ele não vai funcionar. Além disso, a Icatu não considera as taxas de carregamento, não considera também a taxa de administração, ela não considera os aportes mensais que você pode fazer com incentivo. Ela fala, você tem um dinheiro para pôr antes? Põe um incentivo como se fosse tudo colocado no primeiro mês. E isso muda, porque juros importa se você vai pôr o dinheiro antes ou vai pôr o dinheiro depois. Okay? Então, essa é a minha reclamação do simulador da Icatu, porque ele não foi feito para te ajudar nesse ponto aqui, para quem quer fazer uma customização e tem uma carreira que é projetável para cima, né? No caso, se você estiver no último nível de carreira, com todos os quinquênios, todos os anuênios, ou for magistrado, que tem um salário plano, aí ele funciona melhor, mas ainda assim você não vai ter as chances que nós vamos ter aqui, tá? Então, eu arrumei a data, eu coloquei todo mundo aqui da 2070, eu acho que ninguém vai passar desse ano, mas quem precisar de mais pode me pedir que eu faça o ajuste. E eu cheguei aqui, ó, o último ano de contribuição seria em 2052, e eu avanço para o verdinho, que é onde ele calcula sozinho. Então, segundo os dados que eu lancei, eu conseguiria receber aqui R$ 5.082 por 25 anos lá na Icatu, com diversas variáveis que estão calculadas padrão aqui. Você vai poder mudar, mas não mude agora, eu já vou explicar por quê. Então, pega esse valor, copia ele, anota na caneta, bota em algum lugar ou copia dentro do Excel e avança para a nossa última aba, que é o resumo, ok? Aqui no resumo, tudo que tiver em amarelinho você vai ter que preencher, e tudo que tiver em verde, ele já vem preenchido, ok? Pode ver aqui que a simulação de aposentadoria da RPC, ela está em amarela, que é justamente esse valor que eu copiei lá, e eu vou jogar ele aqui, ok? E depois nós já chegamos aos valores brutos todos completos, tá? Então, o que resta agora? Resta você calcular os valores líquidos. Esses valores líquidos você precisa calcular manualmente, tá? Por causa da tabela de imposto de renda. Tem uma planilha que você consegue fazer esse imposto de renda automático, mas ele não considera algumas circunstâncias, então eu deixei ele de fora. Você vai calcular todos esses valores líquidos manualmente com a ajuda dessa calculadora aqui que eu fiz, mas você pode fazer também na mão. Eu vou fazer na calculadora para você ver como é que funciona. Felipe, por que calcular valor líquido? Então presta atenção. Você, aposentadoria sem migração, a minha aqui está dando 14.140. E com migração e adesão na Icatu está dando 13.000. Então, pelo valor bruto, não está compensando, teoricamente, daí eu vou falar disso, eu migrar, porque eu receberia menos, matematicamente, de acordo com diversas variáveis pré-estabelecidas. Quando eu calcular o valor líquido aqui, vocês vão ver que isso vai mudar, beleza? Então, como que eu calculo o valor líquido? Digite o valor bruto, vai ter que ser um a um, um por um, tá? Então, o primeiro valor bruto que eu vou fazer é esse aqui em cima. Então, eu pego 14 e jogo aqui embaixo. Quando você for colar aqui,
você clica com o botão direito e cola com esse numerinho 123, tá? Que daí ele vai colar só o valor. Ele vai tirar para você aqui 14% da contribuição que você faz mesmo aposentado, tá? Mesmo que você esteja aposentado, você vai pagar 14% hoje. Imagine quando você for aposentar lá na frente, se essa regra vai valer ou não. Ela tem uma regra de isenção hoje, que é de 3 salários mínimos. Então, essa calculadora está fazendo o quê? Ela está pegando esse número bruto, está tirando 3 salários mínimos, que é o valor da isenção hoje, e em cima do que sobra, ela faz 14% e gera esse valor. Okay? Então, meu valor líquido já caiu para 12.798, tirando o imposto de renda, que a gente vai calcular já já. Aqui, gente, essa regra de isenção, nós temos algumas linhas. A regra de isenção, em breve, cairá para um salário mínimo. Então, se você acreditar nessa regra, você pode projetar já com um salário mínimo, vai ter uma noção melhor. Tem uma outra mensagem dizendo que existem projetos de lei para aumentar essa isenção até o teto do INSS. Se você acha que ela vai melhorar para o teto do INSS, se você quiser, você pode calcular aqui com o valor do teto do INSS, que hoje é o 8.157,41. Tudo bem? Então, tudo isso aqui são variáveis que você vai ter que já decidir para que lado você acha que a coisa vai ficar, para você ter uma projeção com base naquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você pode customizar. Felipe, eu não vou mexer, eu vou deixar 3 salários mínimos, porque é a regra que tem hoje, eu quero calcular como se fosse hoje, ok? Então vamos calcular como se fosse hoje, deixando aqui. E o imposto de renda, como é que eu faço? Eu deixei um site aqui, ó, do imposto de renda. Você pode copiar. Deixa eu abrir, eu acho que eu já tenho ele aberto aqui. Está aqui, certo? E eu estou calculando qual o valor. Esse valor de 14.141, eu avanço aqui nessa calculadora da Receita Federal, põe o mês de julho que eu estou calculando agora, se você estiver calculando em outro mês, outro ano, você ajusta, coloca o valor bruto que eu encontrei. Aqui na Previdência Social, você vai achar o valor da contribuição que você encontrou, vai colocar ele aqui, certo? Vai descer e vai encontrar o valor do imposto, que é 2.611. Então, copia esse valor, tá? E traz para cá. Pronto. Agora nós descobrimos que a minha aposentadoria líquida não vai ser de 14. Ela vai ser de 10.187, ok? E daí, Felipe? Daí você vai fazer a mesma coisa com esse valor, com esse valor, com esse valor, com esse valor, com esse valor. Daí vai preencher aqui e você vai ter um resuminho. Para o vídeo não ficar tão longo, eu já calculei o meu, ok? E eu vou lançar aqui para vocês os valores já para a gente chegar na parte final. Copiei. Pessoal, eu não falei que ia ser fácil simular, tá? Pra vocês terem uma ideia quanto que dá trabalho de simular. Isso que é um simulador tranquilo, dinâmico, sem rigor técnico, jurídico, que teria que considerar milhões de regras de transição, etc. Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho braçal e quase todo simulador faz esse trabalho braçal, ok? Por isso que o pessoal está cobrando caro aí para fazer. Quando eu faço todas essas etapas que eu falei para vocês, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu resumo completo e esse valorzinho mágico aqui, ok? Pensando em migração. Com base nisso, eu vou chegar a algumas conclusões que eu já vou mostrar para vocês. Mas preste atenção o que aconteceu. Antes, sem migrar, no bruto era 14 mil. Vamos dar um zoom? Aí. Antes, sem migrar, eu tinha um 14.141 aqui. Com a migração, ok? Esse valor aqui, 157, que teoricamente a minha média está dando 100% do teto, então eu já estou colocando. Quase todos nós do Tribunal de Justiça teremos média acima, batendo no teto, ok? Então eu já deixei ele preenchido aqui para você. Se você achar que sua média no futuro vai ser menor que o do teto, você pode ajustar também. Esse valor aqui é o da aposentadoria da Icatu, então eu somo a média bruta que eu vou receber pelo Paraná Previdência migrando com o valor que eu vou receber da Icatu e eu cheguei no valor bruto de 13 mil, valor bruto de 13 mil reais. Então, 14 com 13 eu estaria perdendo, não valeria a pena matematicamente fazer migração. Mas quando eu calculo o valor líquido, a coisa se inverte. Então,
líquido no Paraná Previdência seria 10 e líquido com migração e Icatu eu chegaria a 11. Então, por isso é importante você calcular o valor líquido e se você comprar um relatório que não vem valor líquido, você peça para a pessoa fazer valor líquido ou você faça, porque senão isso vai te enganar. E o que é esse valorzinho verde aqui, Felipe? Esse valorzinho verde, ele é a diferença que você tem que conseguir na Icatu para vencer o Paraná Previdência. Agora que a gente tem esse valor, eu posso voltar aqui no meu simulador de RPC, vou diminuir o zoom aqui, vamos lá, e eu posso brincar com ele. Então, como que ele está pré-programado? Ele está pré-programado que você vai contribuir para a Icatu com 8,5%, que o Estado vai te acompanhar com os mesmos 8,5% até o final, tá? Que você vai pegar o valor de esforço. O que é o valor de esforço? É o valor que vai sobrar do seu salário quando você fizer migração, se você fizer migração, certo? Esse valor eu estou investindo também, não importa se você vai investir na Icatu ou em outro lugar, mas eu estou investindo esse valor, então eu não estou gastando o que me sobra e eu não estou deixando de fazer o 8,5 e estou confiando que o Estado vai comigo até o final. Além disso, os juros aqui é a rentabilidade. Rentabilidade 0,37 ao mês, 0,37 ao mês, ó, vezes 12, dá 4,44, que seria o 4,5 líquido, líquido sem inflação. Tá? Por que a gente não calcula a inflação? Nem da projeção da carreira, nem da RPC. Porque nós temos data base que ajusta isso aqui por inflação. Aqui nós estamos usando uma rentabilidade sem inflação, então ela vai ser ajustada também junto com a inflação dentro da rentabilidade. E a sua aposentadoria também será, ela será aumentada com a inflação pelo INPC, a não ser que você tenha paridade, mas é outra coisa. Então, neste ponto, nós temos todos os aspectos projetados já com inflação, então eu não preciso colocar a inflação a mais. Então, tome cuidado com os simuladores, que vai apresentar para você lá 10, 15, 20% de rentabilidade, mas ele está junto à inflação, daí não vai bater mesmo, ok? Então tome cuidado com isso. Então eu estou colocando essa projeção de 4,5 da Icatu até o final, tudo bem? Não estou colocando aqui nenhum valor a mais por mês, além do que vai me sobrar, e não estou colocando aqui também o nosso incentivo, não estou colocando, tá? Então está ficando sem incentivo, nessa situação eu já estou vencendo. Quem quiser saber todas as tabelinhas, as colunas ali em amarelo, e o que elas dizem e o que você pode mexer, aqui embaixo tem as instruções para você mexer. Eu vou mexer em algumas, só para vocês terem uma ideia do potencial que esse simuladorzinho tem para que você consiga fazer a coisa de acordo com aquilo que você acredita. E aí você vai tomar as decisões e vai mexendo nisso daqui para o futuro e vai percebendo como isso movimenta a sua emoção. E aí você já vai perceber. Se você ficar animado com esses numerizinhos aqui, ficar animado com o montante que você vai acumular, se você vai ficando animado com as possibilidades que você tem de modificar os panoramas, melhor, mais vinculado ou mais interessante fica o perfil para você fazer a migração, perfil psicoemocional. Agora, se isso aqui começou a te fazer mal, começou a te deixar indeciso, começou a te tirar sono, aí você tem que perceber se você vai migrar e vai ficar bem. Migrar e ficar mal não adianta nada, tá? Então, migrar e ficar bem. E se você ainda assim quer migrar porque acha interessante, tem que começar a trabalhar o seu perfil para que ele se adeque melhor ao ambiente da migração. Mais do que matemática, é o ambiente. Isso aqui já vai ser um testezinho aí para você, para ver como é que vai. Além disso, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma simulação de quantos anos eu quero receber a aposentadoria. Lá na Icatu você pode ir até 30 anos. Aqui eu estou colocando 25, porque eu estou me aposentando com 65, até 90 é um valor, uma idade aí que é razoável viver. Mas eu quero ir até 30, então você pode vir aqui e alterar para 30 se você quiser. Tá? Deixa eu deixar minha linha já destacada, que daí fica mais fácil da gente ver as
as modificações que a gente vai fazer. Então, eu vou mexer aqui. Ó. Então, eu estou me aposentando nessa linha aqui. Tá? Se eu quiser viver 30 anos, o que muda, Felipe? 30 anos. Cai para 4.600. Quanto que eu preciso mesmo para vencer? 3.300. Então, não tem problema se eu viver mais nessa situação. Ok? E aqui são os juros que você vai ficar com o tempo aposentado. Porque depois que você se aposenta, o valor continua investido. Então, você tem que também calcular a rentabilidade. Tá? Os mesmos 4,5. Felipe do céu, você está muito otimista. 4,5 não vai dar, não. Vamos colocar 3 para ver o que vai acontecer? 3 é 0,25, gente. Vamos por 3. 3. Vamos ver se venceu? 3.700. 4 eu ainda venci. Ainda não coloquei o incentivo aqui, tá? Ah, beleza. Vamos tirar isso aqui também? Vamos colocar tudo para baixo. Quanto que vai dar? Opa, começou a pegar, tá? Começou a pegar, começou a empatar com uma rentabilidade muito baixa, mas é uma rentabilidade de 3, é uma rentabilidade quase de Estados Unidos, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. Então, mais ainda vamos deixar ela aí para ver o que vai acontecer. Tá, Felipe, agora vamos fazer o seguinte, vamos piorar a situação. O Estado vai sair, tá? Esse negócio de ficar dando 8,5, 8,5, ele não vai dar até o final. Para vocês terem uma ideia, eu já falei lá no grupo, parem de teoria da conspiração. Teoria da conspiração, que o Estado vai sair, etc. Nós não sabemos. O Funpresp já tem 12 anos e passou de governo, trocou e não saiu. Beleza? Mas vamos supor que saia. Sai a partir de quando? Ah, Felipe, ele vai ficar com a gente até 2030. Ele vai esperar todo mundo migrar, aí todo mundo migrou, daí ele vai sair. Ele vai sair com 50%. Então, quanto que ele está contribuindo? Olha aqui, ó. Contribuição do Estado, tá? Ele está contribuindo isso aqui. Então, eu vou fazer uma saída dele. Como é que eu faço? Você pode digitar um valor que você acha que ele vai sair R$200, ok? Ou você pode fazer a porcentagem, aí depende. Então, eu vou tirar metade aqui do que o Estado vai tirar. Aqui é 200, eu vou fazer tudo cálculo por cima, tá, gente? Aqui é 300, porque eu estou no sistema menor esforço. Aqui é 400. Então, o Estado nos abandonou depois de 5 anos. Estou vencendo? Não, agora 3.300 já não está vencendo. O que eu preciso fazer? Bom, aí você pode entrar com a arma secreta que eu estou deixando de fora, que são os incentivos. O incentivo, pelo decreto do Tribunal de Justiça, ele vai ser pago de forma mensal e pode ter antecipações. Então, eu acredito que esse incentivo vai ser pago, vamos supor, não estou falando a verdade, estou projetando aqui, para o ano que vem, tá? Quanto que eu tenho lá? Então, no meu caso, se não me engano, é 68 mais 28%. 28%, você tem que atualizar aquele valor, dá 87. E são em 6 anos. Então, 87 mil dividido em 6 anos vai dar 87 dividido por 6 anos seria 14.500 por ano, dividido por 12, então vai dar R$1.200 mensais. O que você faz? Aportes mensais, não precisa valor total, então você põe aqui R$1.200 por 6 anos. Vamos lá. Deu 6 aqui? Deu 6. Fechou? Vamos ver o que aconteceu lá na linha verdinha? Opa, voltei a vencer. Então, qual que é a minha margem de segurança aqui? Rentabilidade baixíssima, certo? Estado saindo depois de 5 anos, eu ainda consigo vencer se eu colocar o meu incentivo e se eu manter o meu aporte em 8,5. Felipe, e se eu pegar final de ano lá, vem de férias, não sei o que, e colocar mais um valor? Aí você pode vir aqui em aportes esporádicos, ó. Aí ele vai contabilizar um valor que você colocou uma vez só no ano, tá? Então vamos supor que entrou lá, pôs mais R$2.000 aqui, aí lá vai para frente, depois mais 5. Olha para você ver como a coisa vai subindo e vai melhorando, tá? Então é dessa forma que você pode pegar esse simuladorzinho aqui da RPC, que é o turbo que já tem na Icatu, mas é customizável. Você pode aumentar seu salário, diminuir, colocar, fazer o que você quiser. Pode alterar os meses, tá? Pode colocar aporte mensal, pode colocar saída do estado, e por aí vai, ok?
Então, eu tenho algumas conclusões que eu cheguei fazendo diversas modificações aqui, e é com base nesse simulador aqui que eu fiz aquele padrão lá da palestra, tá? Quando eu coloco 10 anos de contribuição aqui, é difícil o servidor vencer. De 10 até 25, até 15 mais ou menos, ele precisa fazer algumas coisas, mas ele não tem toda essa margem de segurança que eu calculei por aqui. Aí se ele, a partir de 20, 25, 15, começa a ficar cada vez mais fácil você fazer os investimentos. E conseguir um valor matemático que vence isso daqui. O que significa isso? Isso significa praticamente nada. Por quê? Quantas variáveis a gente tem durante todo esse simulador, ok? Mas ele me dá um conforto matemático que existe chance e existem várias variáveis ao meu favor no meu caso, ok? Então, quando você pega esses dados aqui, você precisa fazer as interpretações, as conclusões que você vai chegar. Então, não adianta você comprar um relatório e olhar o numerinho e falar, ó, venci o Paraná Previdência, vou fazer migração. Número 1, seu perfil aguenta? Você sabe o que vai acontecer? Você consegue ter disciplina financeira para aportar o valor que vai sobrar? Você consegue ter disciplina para segurar esse incentivo como arma para você conseguir vencer? Você consegue olhar a sua rentabilidade para ver se está baixo, se está alto, se você quer trocar o perfil de investimento, se você não quer? Então, tudo isso é mais importante do que a matemática, porque aqui você vai ter um monte de arma que a gente viu que você consegue modificar. No Paraná Previdência você não consegue. Aqui você tem, mas você vai saber usar? Você vai se sentir confortável em usar? Vai conseguir? Ok? Além disso, não esqueçam desse aspecto aqui, estou colocando incapacidade com migração, sem migração. Neste momento, neste ano, para mim não faz diferença a migração, tá? Mas se você tiver uma média, você vai ver, se eu colocar 12 mil lá para qual é a média dos magistrados normalmente, você vai ver que migrando ele abre mão de um monte de dinheiro de segurança, caso ele fique incapaz ou venha a falecer para deixar pensão para os familiares. Então isso aqui também é importante, seguro de vida, etc. Tá? Então, tomem consciência, gente, de que esse simulador, ele ajuda, ok? Me ajudou, diminui a ansiedade. Mas ele simplesmente sozinho, porque saiu um numerinho aqui bonitinho e você gostou, ele não te ajuda em nada. O vídeo está grande, pouca gente vai ver até o final, espero que vejam, para conseguir extrair o máximo disso daqui, tá? Então eu vou pegar aqui as minhas conclusões, só para vocês terem uma ideia do que é interpretar dados. Vamos lá? Só um pouquinho, deixa eu copiar, aguenta aí. Tá, vamos ver se todo mundo consegue enxergar. Deixa eu ver como é que tá aqui a gravação. Acho que dá para ver. Tá, então vamos lá. Eu preciso me organizar uma proteção para incapacidade permanente e pensão. E eu escolhi o seguro. Por que eu estou vendo isso? Porque eu estou vendo aqui, se acontecer alguma coisa comigo, o meu salário líquido eu já sei qual que é e estou vendo que aqui vai baixar. Então, se acontecer alguma coisa comigo, para morte ou invalidez, o salário que eu recebo hoje líquido por causa dos benefícios, etc., mais as regras de média, mais a regra de diminuir para 60% lá no meu caso, está muito ruim. Então eu já tenho um problema aqui para resolver, que são as barras vermelhas que eu falei para vocês lá na palestra. Tá? Eu estou vendo aqui também que se eu ficar no Paraná Previdência, por mais que eu não migre, no meu caso eu já migrei, mas eu teria um salário líquido muito perto do que eu tenho hoje. Imagine no futuro. E qual seria a minha projeção de carreira? Bruto em 18 mais benefícios, ok? Quando eu fizer a minha aposentadoria, o meu salário líquido está dando de 10 mil. Então eu tenho um problema aqui. Como é que eu vou resolver esse problema? Coloquei lá, eu preciso organizar uma proteção para a diferença entre salário da ativa e da aposentadoria. Qual que foi a minha ferramenta? Investir. Ok? Então, isso tudo você vai ter que tomar decisão. Essas duas primeiras aqui, independentemente se você for migrar ou não migrar. Ah, Felipe, então migra que vai ajudar você. Será que ajuda? Vai para 11, melhora R$1.000. Então, ainda vai ficar faltando dinheiro. Então, mesmo migrando, eu preciso continuar investindo para proteger. E aí, esse R$1.000, gente,
vai modificar de acordo com o perfil da pessoa. Então eu ouvi gente falando assim, Felipe, você está fazendo todo esse escarcéu, todo esse movimento para fazer uma migração, correr um risco danado por causa de R$ 1.000, por causa de R$ 1.000 eu vou ficar e não parar na Previdência, eu não vou mudar. Esse é um perfil que não está gostando do ambiente de mudança e do ambiente da migração. Agora vamos fazer os mesmos R$ 1.000 para uma outra pessoa. Essa pessoa está querendo fazer a migração, então o que ela faz? Ou está gostando do ambiente de liberdade, de responsabilidade também, né, que ela vai ter sobre a responsabilidade, sobre a aposentadoria dela no ambiente de imigração. Então o que ela fala? Felipe, não são R$ 1.000, são R$ 1.000 durante 25 anos. Então são 600 mil, ok? Além disso, eu vou poder ter eu vou ter no final R$ 800 mil sobre a minha responsabilidade. Além disso, eu posso utilizar esse valor aqui de recebimento de formas diferentes. Então, no Paraná Previdência, você recebe mensal e é aquilo. Aqui eu vou receber mensal, mas eu posso subir a porcentagem, então pegar um valor maior que o 3.800, quando eu trouxe aqui todas as situações negativas que eu imagino, né? Você pode encontrar outras negativas aí e vai baixando esse valor. Por isso que um simulador, gente, dá o valor que você quiser colocar. Tá? Tomem cuidado com isso. O simulador pode colocar qualquer situação favorável ou desfavorável, desde que você preencha ou possa preencher. Quando você pega algo pronto, algo automatizável, não customizável, que não incentiva você a fazer a didática que eu estou incentivando aqui, você pega um negócio pronto e compra a ideia. Mas você não entende o que aconteceu por trás. Por isso que eu deixei ele mais difícil de ser preenchido, porque força você a tomar decisões. Tá? Então, a pessoa pode falar, ó, em vez de receber 3.800, eu posso colocar um pouco mais de porcentagem lá no modo de receber da Icatu para eu receber mais. Depois eu vejo se vai dar certo, se vai dar menos. Ou o meu investimento está tão grande que eu fiz durante a minha carreira que eu não vou precisar desse dinheiro. Então eu vou deixar esse dinheiro, vou pegando um pouquinho e deixo isso aqui de herança. Tá? Ou isso aqui vai ser de seguro de vida, aí depende do que a pessoa fazer. Então, quem olha esses R$ 1.000 gostando e tendo perfil para o ambiente de imigração, ele pensa totalmente diferente de alguém que só olha e fala, R$ 1.000, vou ficar onde eu estou. Tá? E esse que vai ficar onde está, não está ruim, ele não está errado, não tem certo e está errado. Ele não vai se sentir confortável no ambiente, gente. Não adianta querer forçar a barra. Não adianta apresentar milhões de benefícios se a pessoa não vai dormir à noite. Ela não vai conseguir usufruir das situações. Tá? Então, esse ponto é importante para a gente ver a diferença do tal do milão que deu aqui e na maioria de vocês não vai dar muito mais, ok? Nós temos diferenças lá para a carreira da magistratura. Na hora que for fazer aqui uma simulação dinâmica que nós estamos montando, você pode ver que vai dar uma diferença grande. Mas para a maioria de nós vai dar 1.000, 1.500, 2 e por aí vai. Falando sempre de líquido, ok? Então, o que eu cheguei às conclusões fazendo as modificações e estressando o sistema aqui, o modelinho matemático, tá? O que eu fiz? Então, ele vai ser, caso o Paraná Previdência, que é o RPPS, se manter sem pioras, não tiver nenhuma reforma que piora, eu preciso migrar mantendo o esforço previdenciário, ou seja, se eu quiser migrar, eu tenho que investir o dinheiro que vai sobrar por mês, uma rentabilidade perto de 3, acima da inflação, para conseguir vencer. Eu joguei ela aqui, né, e vi que eu consegui vencer. Se o patrocinador sai, ou seja, se o Estado me abandonar, eu preciso do esforço previdenciário para empatar se ele sair muito cedo, mais o incentivo lá que a gente viu. Se a rentabilidade caia mais para 4% mais para baixo, eu preciso colocar um pouco mais de dinheiro. Então, foram simulações que eu fui fazendo nesse ponto. Caso o Paraná Previdência tenha pioras, ou seja, qualquer decisão lá do Paraná Previdência que venha piorar o sistema de cálculo, por exemplo, dificilmente eu vou perder, porque eu vi que eu tenho diversas armas para conseguir vencer em relação à matemática. Mas isso é uma decisão minha, é uma interpretação minha. Você pode concordar comigo ou não, tá? Nos casos acima, não precisarei usar o incentivo. Eu vou precisar usar quando? Quando dá tudo errado. Quando a rentabilidade cai, o patrocinador sai muito cedo, ok? Aí eu preciso usar um incentivo, mas nunca eu deixei de usar aqui o esforço, tá? Caso a rentabilidade esteja baixa, mais saída do patrocinador, o incentivo me salva. Então, eu olhando os meus dados, olhando tudo que eu consegui tirar aqui
deste simulador, eu cheguei a estas conclusões. Felipe, eu não consigo. Eu tentei fazer esse simulador seu, eu tentei calcular, eu fiz milhões de contas, eu não gosto de matemática, eu não consigo fazer, me faz mal, não está dando certo. Eu preciso de alguém que me ajude. Ok? Por isso que a gente está fazendo a listinha de contatos, tem aqui advogados, tem servidor do TJ, tá? Você pode fazer e fazer a sua aquisição de relatório, e eu acho que você deve fazer se você não estiver tranquilo. Precisa fazer. Só que não esqueça que você precisa interpretar os dados que vão vir de lá, e você tem que saber que o especialista não te conhece melhor do que você. Tá? Então, a parte do psicoemocional, você vai ter que fazer feedback junto com ele para ver se vai passar essa situação. Não se esqueça, por favor, de olhar a situação da incapacidade e da pensão antes de pensar em migração, que é importante. Pode ser que no seu caso não esteja igual ao meu aqui. Né? Você está perdendo muito, então tome cuidado, principalmente carreira da magistratura neste ponto. Eu tenho uma tabelinha aqui, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Tá? Então esse simulador aqui, ele não te dá o peixe, ele não te dá um valor, não adianta você preencher ele, você vai ter que fazer cálculos, vai ter que fazer decisões. Então eu estou tentando didaticamente ensinar vocês a pescar e já colocar numa posição de tomada de decisão, e nós estamos forçando o seu sistema aí psicoemocional a se estimular para ver como é que se sente. Tá? As referências à planilha eu já falei para você, aqui é a FUNPRESP, tudo bem, mas é adaptado porque o FUNPRESP é IPCA, mais um monte de coisa, o nosso é INPC. Essa de projeção de carreira é uma média ponderada, então não tem nada demais aqui, bem tranquilo de fazer. E esse simulador aqui é baseado no simulador da Icatu, porém customizável de uma forma que você consiga projetar várias situações. No fundo, gente, é só uma formulazinha aqui de juro composto, tá? Então, se vocês quiserem ver, essa planilha é aberta, você pode modificar ela e tudo mais. E seria mais ou menos isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, eu faço alguns vídeos separados. Agora fique à vontade para aproveitar o final de semana para ver, para simular e fazer mais um monte de coisa. Não deixem de assistir o vídeo do começo até o final antes de mexer com o simulador, por favor. Dúvidas, mandem lá no grupo e a gente vai fazendo, vamos trocando ideia por lá, beleza? Um abraço a todos e até mais.